Como alimentar um cachorro com parvovírus? Administrando fluidos de forma subcutânea. Procure um veterinário. O parvovírus costuma ser fatal sem o devido tratamento, além de se tratar de uma doença bastante infecciosa. Se o veterinário recomendar a administração de fluidos intravenosos, siga o conselho dele, pois isso pode ser a diferença entre a vida e a morte do cão. Os animais com parvo produzem grandes volumes de diarreia com sangue, e nem sempre é possível mantê-lo hidratado e saudável. Além disso, se você tem mais de um bicho em casa, fazer o tratamento caseiro do infectado pode ser bastante complicado, pois há o risco de transmitir o vírus para os outros animais. As clínicas veterinárias normalmente têm instalações isoladas e protocolos para impedir infecções. Se o cão for internado, os profissionais provavelmente vão administrar fluidos para reidratá-lo e tratar os sintomas da doença. Além disso, o veterinário vai continuar analisando os níveis de eletrólitos e proteínas do bichinho, tratando o que for necessário. O isolamento vai ser feito com todo o cuidado necessário, impedindo que ele infecte outros animais. O parvo é uma infecção viral que se espalha com facilidade e é difícil de tratar, sendo mais frequente em filhotes de até 6 meses de idade. A versão gastrointestinal afeta o trato digestivo do bicho, causando desidratação e desnutrição. O outro tipo afeta o coração e nunca deve ser tratado em casa. Administre fluidos subcutâneos. O ideal seria tratar o bicho com fluidos intravenosos, direto na veia. Mas esse tipo de aplicação normalmente não pode ser feito em casa. O cão precisa de tratamento para a desidratação causada pela diarreia e pelos vômitos. E talvez seja difícil fazer com que ele coma ou beba oralmente. Os fluidos subcutâneos ajudam com a desidratação, mas não são ideais para animais com casos graves, pois a circulação deles normalmente não é tão boa. Você provavelmente conseguirá comprar os fluidos direto com o veterinário. O profissional também pode indicar quais os melhores tipos e as quantidades necessárias. Escolha a seringa correta. Você provavelmente precisará de uma seringa 20G, mas faça as adaptações necessárias para o seu cão. 22G para raças menores e 18G para raças maiores. Peça a recomendação do veterinário e compre agulhas diferentes para extrair os fluidos. Assim, você não os injeta com a mesma agulha que usou no cão. Lembre-se de sempre usar uma agulha esterilizada para cada injeção. Prepare o saco de fluidos e a seringa. O produto. Normalmente a solução de lactato de sódio vem em um saco plástico dentro de uma bolsa maior. Esterilize a saída de injeção com um algodão umedecido em antisséptico e remova a tampa. Insira a injeção na saída e puxe o êmbolo. A quantidade de líquido necessária depende da situação do animal e da recomendação do veterinário. Descarte a agulha ao terminar. Não a use novamente para recolher mais fluidos. Converse com o veterinário para descobrir se é uma boa ideia continuar usando o saco aberto ou se é melhor descartá-lo. Administre os fluidos de acordo com o peso do bicho. A primeira coisa a se fazer é pesar o cachorro para saber qual a quantidade a ser dada. Por exemplo, filhotes que pesem 2,5 kg ou menos precisam de 50 a 75 cm3 a cada 12 horas.
Como o pequeno precisa de fluidos no decorrer do dia. Divida a quantidade recomendada em algumas injeções separadas. Converse com o veterinário para descobrir qual a quantidade recomendada por dia. Normalmente, é necessário administrar o líquido uma vez a cada hora. Os cachorros que pesam cerca de 5 kg precisam de 100 a 150 cm3 a cada 12 horas. Ao passo que cães com cerca de 10 kg precisam de 150 a 300 cm3 e aqueles com cerca de 20 kg precisam de 200 a 400 cm3. Para animais com 25 kg, administre de 300 a 500 cm3 a cada 12 horas. Lembre-se de que esses números são apenas estimativas, pois o animal que perde fluidos pode precisar de um pouco mais. Saiba, entretanto, que administrar grandes quantidades de líquidos sob a pele do bicho pode causar danos sérios com o tempo. Se possível, peça que um veterinário faça a administração intravenosa. Dê a injeção. Acalme o bicho fazendo carinho e conversando com ele. Deite-o e, se possível, peça que alguém o segure para que ele não fuja. Levante a pele solta nas costas dele e insira a agulha dela. Nunca insira a agulha no músculo do bicho. É possível administrar os fluidos em qualquer parte das costas do animal, desde que haja pele solta suficiente. Pressione o êmbolo com firmeza para liberar o líquido. Os fluidos formarão um calombo debaixo da pele do cão, mas serão absorvidos pela corrente sanguínea, desde que o cão não esteja em choque e tenha um bom sistema circulatório. Remova a agulha. Ao mesmo tempo, use os dedos para massagear a região ao redor do furo para evitar a saída dos fluidos. Observe o animal e veja se os fluidos estão sendo absorvidos. Se exagerar na quantidade, eles vão se aglomerar debaixo da pele, causando inchaço nas laterais do peito e nas patas. Se isso ocorrer, fique de olho no bicho até notar o desaparecimento do acúmulo e recomece a administração de líquidos. Dessa vez, administre menos, medicando o animal. Controle os vômitos. Como só é possível tratar os sintomas da parvovirose, o veterinário provavelmente receitará alguns medicamentos para desacelerar os vômitos. Esse é o primeiro passo para manter o bicho mais confortável. Em alguns casos, é preciso administrar também medicamentos para diarreia. Segure o cão contra o seu corpo ou uma parede, contendo-o com um braço. Encha a seringa com a quantidade recomendada pelo profissional ou pela bula e insira-a entre a bochecha e os dentes do cachorro. Pressione o êmbolo lentamente, liberando o medicamento na boca do animal. Dê os antibióticos, por mais que não eliminem a doença. Esses medicamentos podem impedir outras infecções e devem ser receitados por um veterinário. Siga as instruções do profissional e da bula, sempre, e administre de acordo com o passo anterior. Alivie a dor do pet. Se o caso de parvovirose for grave, o veterinário pode receitar também analgésicos e medicamentos para a dor. A administração é igual à anterior. Experimente um protocolo diferente. Um estudo recente descobriu que um regime de medicamentos aumenta consideravelmente as chances de sobrevivência do animal. A primeira parte do tratamento inclui a administração de um medicamento para náusea forte, um maropitante, uma vez ao dia.
A outra parte inclui a administração de uma dose única e forte de antibiótico assim que o animal é diagnosticado. Finalize com fluidos subcutâneos 3 vezes ao dia. Converse com um veterinário antes de experimentar esse tratamento. Administrando fluidos orais. Dê fluidos orais para o cão. As administrações subcutâneas só são feitas enquanto se tenta reduzir os vômitos do cachorro. Assim que conseguir manter a perda de fluidos sob controle, você pode manter o animal hidratado com um líquido de eletrólitos, como o Pedialyte. Use uma seringa com bico catéter. A ponta mais larga e forte facilitará a administração dos fluidos, pois não é preciso usar uma agulha nesse caso. Encha a seringa com fluidos. Coloque o bico dela dentro da garrafa e puxe o êmbolo até a marcação recomendada. Você deve administrar de 2 a 4 cm3 por hora para cada 0,5 kg de peso corporal do cão. Contenha o bicho. É possível que o cão esteja fraco por conta da doença, mas ainda é uma boa ideia contê-lo ou pedir que alguém o segure enquanto você administra os fluidos orais. Pressione o corpo do animal contra o seu para que ele não se debata muito. Segure-o com um braço enquanto administra os fluidos com a mão oposta. Coloque a seringa na boca do cão. Comece inserindo um dedo na boca do bicho, entre a bochecha e os dentes. Pressione levemente a seringa e pressione o êmbolo para liberar o líquido. Não é preciso abrir o maxilar do cachorro, pois os fluidos passarão por entre os dentes dele. Não incline a cabeça do cachorro para trás. É tentador levantar a cabeça dele para facilitar o engolir, mas o animal pode acabar aspirando o líquido, o que não é uma boa ideia. Fique de olho nos vômitos. Observe o cão após a administração dos líquidos e, se ele vomitar, espere um tempo antes de repetir o tratamento. Seguindo protocolos. Isole o cão. A parvovirose é muito contagiosa, o que o torna uma doença muito difícil. O cão pode continuar contagioso por até 2 meses. Portanto, isole-o dos outros cães da casa e mantenha-o longe de espaços públicos no meio tempo. Até animais vacinados podem ser contaminados. E é melhor prevenir do que remediar. O parvo normalmente é transmitido pelas fezes e fluidos. O vírus também pode ser adquirido quando um cão cheira o outro. Caso tenha outros bichos em casa, faça com que o infectado fique longe deles e se alivie em um local diferente. É possível que os cães adquiram o vírus através das fezes do cão recuperado, mesmo que já tenham se passado 2 meses do fim dos sintomas. Confira a temperatura do cão usando um termômetro retal. Normalmente, a temperatura dos cachorros varia de 38,3 graus e 39,1 graus Celsius. Lubrifique a ponta do termômetro com vaselina ou óleo infantil. Em seguida, insira-o no ânus do bichinho, bem devagar e com cuidado. O ideal é inserir cerca de 2,5 centímetros do termômetro. A temperatura provavelmente será indicada em 1 minuto ou menos. Se o animal estiver com temperaturas baixas, aqueça levemente os fluidos antes de administrá-los ou use um tapete aquecido. Obviamente, proteja a pele do cão ao usar o tapete, pois ele pode se queimar. Cubra a superfície com uma manta ou uma toalha grossa. Dê comidas suaves. Assim que o bicho parar de vomitar e receis tomar o interesse na comida,
Comece a administrar carne moída cozida com arroz. Lembre-se de não usar óleo e remover a gordura. Ou queijo tipo cottage. O iogurte também é uma opção excelente. Converse com o veterinário e peça algumas sugestões, deixando a ração para mais tarde. Desinfete a sua casa. Misture 30 partes de água com 1 parte de alvejante para higienizar as superfícies dos locais que tiveram contato com o animal e matar o vírus. No caso de superfícies macias, como carpetes e sofás, faça uma limpeza profissional com vapor para a higienização completa. É uma boa ideia também usar amônia quaternária, um desinfetante, para áreas externas. A melhor opção é recolher as fezes do cão e lavar o quintal com frequência. A diluição e a luz solar são capazes de reduzir a quantidade do vírus no local com o tempo. Dê banho no cão. Assim que os sintomas desaparecerem, limpe o bicho com um shampoo antibacteriano. Repita após uma semana. Deixe o shampoo assentar por 5 minutos antes de enxaguá-lo. Mantenha o cão aquecido banhando-o com água morna e secando-o com toalhas aquecidas.